Olá, alunos do EJA. Eu sou a professora Liviane Lopes, professora da disciplina de Geografia. Então, nós iremos dar continuidade com o nosso conteúdo da terceira etapa, com o assunto a região norte e a Amazônia. A localização e o seu meio natural. Com uma área de quase 4 milhões de quilômetros quadrados, a região norte do Brasil, ela corresponde a pouco mais de 45% do território nacional. É, portanto, a maior macro-região brasileira. De acordo com o IBGE, em julho de 2017, ela apresentava uma população estimada de quase 18 milhões de habitantes. Então, nós podemos observar aqui o mapa, né, da região norte, uma das 5 regiões oficiais do IBGE, né? Aí a nossa região, a região onde está o nosso estado. Então, como dito anteriormente, né, ela é a maior macro-região do Brasil em extensão. Só que, em relação à sua população, ela é uma das regiões do Brasil onde apresenta uma baixa densidade demográfica. Então, só perdendo para a região centro-oeste. Então, essa é uma das características da região norte, uma baixa densidade demográfica. Mas tudo se explica pelo fato dela ter sido, né, uma das últimas regiões a ser colonizada pelo português, né, pelo europeu. E também pela sua própria vegetação, pela sua floresta, né, que representa a maior floresta do mundo, a floresta amazônica. A ocupação da região. Então, os primeiros habitantes das áreas que hoje compreendem, né, a região norte, assim como todo o restante do território do Brasil, eram os povos indígenas que aqui já habitavam. E depois da chegada dos colonizadores, houve uma gradual alteração desses espaços e também do modo de vida da população nativa, a partir dos meados do século XVII. Então, a partir deste período, houve a incursão, né, dos portugueses para a nossa região, né, os bandeirantes, os jesuítas, as missões jesuíticas. Então, quando eles vieram para a nossa região, o objetivo deles não era ocupar, né, ocupar e ficar para morar, mas sim, eles estavam em busca, né, dos metais preciosos, dos ouro, só que aqui, e também atrás dos índios para escravizá-los. Só que aqui eles chegando na região eles não encontraram, né, esses metais preciosos, mas sim encontraram as drogas dos sertões, né, que são os produtos da floresta. E viram que poderiam ser comercializados, né, exportados para fora esses produtos. E perceberam também que esses produtos da floresta poderiam atrair novos colonizadores, novos povos para vir para a região e querer tomar o território dos portugueses. Então, com medo que isso acontecesse, os portugueses então, eles criaram os fortes, né, nas beiras dos rios, das cidades ribeirinhas, e assim começou o surgimento das primeiras cidades na região norte, né, na nossa região, a partir das construções desses fortes, que eram estratégias adotadas por eles para proteger o território amazônico, né, o território da região norte. Já mais para frente, nós vamos ter alguns pontos importantes que explicam o povoamento da nossa região. E um desse ponto que nós iremos falar é o período da borracha, né? O período da borracha, que foi um período que ocorreu entre 1860 e 1910, né? O ciclo da borracha no Brasil. Então, esse período, né, essa exploração da borracha, a extração do látex da borracha, que foi muito importante para a indústria, a utilização da seringa, né, da seringueira para a produção de borracha. Esse período ele foi importante pois atraiu muitos nordestinos, principalmente os nordestinos que vieram para a região, né, que ficaram conhecidos como os soldados da borracha. Então foi um período assim, que houve bastante imigração do Nordeste para a nossa região e também de indústrias de fora que se instalaram na nossa região. É um dos períodos também que algumas cidades da região norte, né, da nossa região, ficaram conhecidas como a Belle Époque Amazônica, né? E cidades como Manaus, Belém, Porto Velho
elas se tornaram as capitais brasileiras mais desenvolvidas naquela época, né? Com eletricidade, sistema de água encanada, esgoto, museus, né? Cinema, tudo foi neste período. Então, este período ele foi muito importante para o povoamento dessa região, da nossa região norte. Um outro período também muito importante, já no século XX, nós vamos ver as construções das rodovias, né? Das rodovias federais. Como exemplo, nós vamos ter a rodovia Transamazônica e a BR-163 na década de 70, né? Então, essa aqui foi uma das obras, né? Na década de 60, no regime militar, onde tinha o lema que o Brasil precisava integrar a região norte para não integrar para os estrangeiros. Então, foi uma forma também de ligar essa região com o restante do Brasil. Então, foi também um momento onde houve bastante migração para a nossa região. Um outro fato muito importante também, que explica o povoamento da região norte, foi a criação da Zona Franca de Manaus, né? Então, a Zona Franca de Manaus, ela é uma área, né, uma área industrial criada na cidade de Manaus também, na década de 60, pelos militares, e também ela tinha como um dos principais objetivos atrair as empresas, né, e também promover uma maior ocupação e integração territorial do Brasil com a região norte. Então, também foi um dos motivos que explicam o povoamento nesta época para a nossa região. Era uma atração, né, para atrair pessoas para a nossa região. E nós não podemos esquecer que em todos esses períodos, né, histórico e recente, os rios da nossa região foram um fator natural fundamental para a ocupação da região norte. Bom, agora iremos abordar alguns aspectos físicos da nossa região. Vamos trabalhar como relevo. Então, na nossa região vai predominar o relevos com altitude de até 200 metros. Essas terras de baixas altitudes acompanham os vales dos rios da bacia amazônica, formando extensas planícies. As terras de altitudes mais elevadas localizam-se principalmente no norte do estado de Roraima e no norte do Amazonas, e no norte e noroeste do estado do Amazonas, onde se encontra o ponto mais alto do Brasil, né, que é o Pico da Neblina, com quase 2.995 metros de altitude. Então, aqui o Pico da Neblina, né, vai ser o ponto mais alto do Brasil, né, o relevo que vai ser o pico mesmo, né, que é o ponto mais de altitude elevada. Então, nós podemos observar aqui que a planície ela vai acompanhar, né, a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né. Então, esse é o relevo predominante na nossa região. Planaltos, depressões e planícies. Já o clima vai predominar o clima equatorial úmido. Então, caracteriza-se por elevadas médias temperaturas e de precipitação durante todo o ano. Então, aqui o clima da região norte é o equatorial úmido, né? Quente e úmido. Este clima, né, apesar de nós termos ainda o clima tropical típico aqui, né, no nordeste do estado de Roraima e em Tocantins, né, mas o nosso clima predominante é o clima equatorial, né, como nós podemos observar, elevadas temperaturas, né, e umidades quase todo o ano. Então, os meses com maior índice pluviométrico na nossa região é de dezembro a maio, né, é o período do ano que mais chove, então nós vamos ter um período mais chuvoso e um período não tão chuvoso, que seria, o período não tão chuvoso seria de junho a novembro, né, que é um período mais seco. A nossa vegetação, tá, a vegetação da nossa região, em sua maior parte, a região norte tem a sua cobertura vegetal formada pela floresta amazônica, então nossa principal vegetação é a floresta amazônica, também conhecida como a floresta tropical pluvial, ileia e floresta equatorial. Então, essa é a nossa floresta amazônica presente na nossa região, né? É uma das florestas mais ricas do mundo, né? E muito importante também para o nosso clima. Ela desempenha um papel muito importante para o nosso clima de todo o Brasil.
Na floresta amazônica, nós podemos encontrar dois ecossistemas principais, né? Que são as matas de terra firme e as matas de inundação. E o que seriam as matas de terra firme? Elas são aquelas matas que nunca sofrem inundações e elas vão recobrir 90% da bacia amazônica. E também se localizam-se nas áreas de altitude mais elevadas. Também nós vamos ter as matas de inundações, que são aquelas que estão sujeitas à invasão das águas dos rios e tem a vegetação adaptada a sobreviver por longos períodos de submersão. Então, as matas de inundações elas vão se dividir em matas de igapó e matas de várzea. As matas de igapó já são áreas muito encharcadas, né? Que estão inundadas permanentemente. Já as matas de várzea são aquelas inundadas somente em determinados períodos do ano, tá? Que são durante as cheias dos rios. Então, aqui nós podemos observar o tipo da vegetação que nós encontramos na floresta amazônica. Aqui vocês podem, no período de cheia, né? Ou fora do período de cheia, né? A mata de terra firme que nunca é inundada. Nós vamos ter a mata de várzea, que pode ser inundada quando está no período da cheia. E a mata de igapó sempre vai estar inundada. Já no período de cheia, que você pode observar, né? Mata de terra firme nunca é inundada. Já a mata de várzea, ela sofre uma inundação durante o período de cheia dos rios, e a mata de igapó também, né, que vai estar sempre inundada. Então, essa é uma das características da vegetação amazônica. Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Na região norte, então, vai predominar a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão como em volume. Então, além da importância, né, para as comunicações e o transporte na região norte, ela vai servir como fonte de alimentos e também é o maior reservatório de água doce do planeta. Então, a floresta amazônica, né, junto com a bacia hidrográfica amazônica, ela fornece para a atmosfera uma grande quantidade de vapor de água, né? E que volta para a superfície da Terra em forma de chuva. Então, tanto a floresta amazônica como a bacia hidrográfica amazônica, elas têm um papel muito importante para o nosso clima, né? Para a temperatura do Brasil. Então, elas desempenham um papel muito importante. Então, você pode ver que a bacia hidrográfica Amazônia, ela não nasce no Peru, né? A nascente dela não nasce no Brasil, a nascente dela é no Peru, e ela não banha também só o território brasileiro. Ela vai banhar também outros países aqui da América do Sul. Então aqui e nós podemos que ela vai desaguar aqui no Oceano Atlântico, né? Fronteira no estado do Amapá. Obrigada pela atenção e bons estudos.